Aqui no Sistema Tambaú, aqui no Povo na TV, a gente dá espaço para que os candidatos possam falar sobre as propostas, o que eles têm como plano de governo, futuro. Nosso amigo Jorgival está aqui junto comigo. Muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz de ter você aqui junto com a gente, nosso comentarista. E o que a gente pode esperar de mais uma entrevista, de mais um candidato que já está aqui junto com a gente? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. E desde o começo liguei logo a televisão para ver sua estreia e realmente muito satisfeito vendo aqui sua desenvoltura. Você já com a invocadura toda, o programa já está na unha, já está com aqui, certeza. Ó. Mas hoje nós teremos um candidato do PCO, né? Um candidato do PCO que vai conceder entrevista hoje. Trajano vai nos conceder essa entrevista. Algumas curiosidades sobre essa candidatura, que eu digo não só a candidatura de Trajano, mas sobre o PCO. O PCO foi um partido fundado em 1995, 95 para 96, e tem uma característica: ele participa de todas as eleições. Desde 1996 que o PCO participa de todas as eleições. Onde tem uma eleição, ele participa das eleições com a perspectiva de defender as suas causas, de apresentar as suas propostas, de apresentar as suas... Não tem tido muito êxito eleitoral. O êxito eleitoral, por exemplo, agora mesmo, você vai pegar na lista, não tem parlamentar, nenhum parlamentar, nem vereador, nem deputado estadual. Mas o PCO participa ativamente das eleições. Aqui na Paraíba, por exemplo, quem se lembra, era a professora Lourdes Sarmento, participava, vinha de toda a eleição para prefeito, ela estava candidata, eleição para governador estava candidata. Enfim, Lourdes saiu e o partido está lançando outros nomes. Então agora é a vez de Trajano fazer a defesa das propostas. O PCO é um partido mais à esquerda. Ele talvez numa definição mais pública seria a esquerda mais radical. Sempre desde o início da formação, por exemplo, era no plano internacional, era uma corrente mais ligada ao trotskismo, que era uma dissidência da Rússia, enfim, é mais à esquerda. O partido Sidir marxista tem umas curiosidades no programa do PCO, por exemplo, que ninguém entende. O PCO é a favor do armamento da população. É contra o desarmamento, mas é diferente, por exemplo, do que defende Bolsonaro. É bem diferente, porque ele quer que a população toda seja armada e diz que hoje, por exemplo, a política e o judiciário, esse conjunto, né, política, judiciário e os mais ricos, eles se defendem. Eles querem o armamento para defender eles como patrimônio. E eles querem o povo, a população mais pobre, armada para se defender do que eles chamam dessa operação. Outro detalhe, por exemplo, no geral, que eu não sei, claro, aqui o candidato na Paraíba, ele vai fazer a dosagem das propostas dele, mas quando todo mundo defende, por exemplo, as lutas identitárias, é aquela, a defesa do negro contra o racismo, a defesa da mulher, a defesa dos índios, o PCO é contra. Ele diz que afasta esse tipo de luta, afasta esse segmento das lutas populares. E que a luta popular deve ser uma só, juntando todo mundo. PCO, partido que detém umas causas, PCO é partido da causa operária. Quer dizer, então hoje se fala muito de trabalhadores, eles continuam numa linguagem mais antiga, que é o operário, aquele que trabalha diretamente no chão de fábrica. É uma entrevista, é um posicionamento que está sendo colocado no dia a dia. Vamos então direto para os nossos estúdios. Vamos falar com o nosso amigo Daniel. Alô, Daniel, já está na hora de mais uma entrevista com mais um candidato. Já está com o entrevistado aí do seu lado. Alô, Daniel. É isso mesmo, Flávio. Já está aqui comigo o Adriano Trajano, que é o candidato ao governo da Paraíba pelo PCO. Nós teremos 15 minutos. Lembrando que a ordem foi definida através de sorteio, mas houve um consenso de alteração na data e o candidato do PCO já está aqui comigo. Seja bem-vindo. Eu já queria começar perguntando sobre as candidaturas do PCO aqui na Paraíba. Está sempre presente na eleição, mas não consegue ter um bom resultado. A última candidatura mais forte do PCO foi na eleição municipal aqui em João Pessoa. Teve a candidatura a prefeito, mas conseguiu pouco mais de 80 votos. A que o senhor atribui esse desempenho do PCO nas disputas eleitorais e qual a sua estratégia para tentar alcançar mais o trabalhador, já que o seu partido diz defender justamente a classe operária? Bom dia, seja bem-vindo. Seu tempo de 15 minutos começa a contar a partir de agora. Bom dia e bom dia aos telespectadores. Veja bem, o nosso partido não conseguiu êxito porque é muito difícil você competir com
o sistema que se encontra aí, né? Nós somos um partido operário, formado por pessoas simples, trabalhadores do campo e da cidade. Não temos dinheiro para enfrentar o sistema econômico e os grupos são muito poderosos, né? Além do mais, eles detêm o poder no Congresso Nacional, né? São a grande maioria, eles que fazem as leis e terminam impedindo que as organizações dos trabalhadores em gerais, entendeu? Tenha êxito nas eleições, porque eles procuram, por exemplo, criar agora a cláusula de barreira, não é isso? Sim. Aí, enquanto um partido como o nosso tem um fundo eleitoral, né, de 3 milhões, tem um deputado gastando 5 milhões, né, de outro partido, né, desses grupos aí. Então, eles procuram de qualquer jeito impedir que a gente desenvolva essa classe operária, né, a classe trabalhadora dentro da política. Mesmo assim, vocês têm espaços como esse da Rede Tambaú de Comunicação em que chega a muitos trabalhadores e não consegue reverter em votos. O que é que o senhor atribui ao seu desempenho, por exemplo, a disputa lá em Campina Grande, o senhor foi candidato a vereador, teve 8 votos apenas? Olha, o nosso tempo também, como eu te falei, de fazer campanha é limitado também. Somos trabalhadores, né? Precisamos trabalhar para nos sustentar, né? A gente tem que estar fazendo campanha e tem que estar trabalhando. Além do mais, como eu já te falei, a parte financeira, né, impede Sim. muito. Até agora a gente ainda não conseguimos fazer os nossos santinhos, né? Porque o nosso dinheiro foi bloqueado pelo senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a gente está nessa luta aí de campanha que já foi encaminhado para a gráfica, para pagar o nosso material. Então, tudo isso impede, né? Além do mais, nossas políticas, né? Ela é muito radical, tem visões diferentes, né? A população, como eu já te falei, os grupos detêm mais dos meios de comunicações, esses grupos têm mais, às vezes, os deputados são até donos de rádio, televisão. Fica difícil, né? Para um partido como o nosso que não tem espaço, né? Vamos falar do programa de governo. O senhor citou que tem um posicionamento mais radical. Vocês defendem a estatização de vários setores, inclusive. O senhor acha que é viável colocar isso em prática aqui na Paraíba? Olha, em um governo do Estado, poucas coisas, né, pode estatizar, né? Como a CAGEPA, né? A gente tem que continuar com ela estatizada, mas dá para lutar para trazer de volta a Energisa, né? Para a mão do Estado. Porque o programa do governo de estatização é o governo do PCO, caso o PCO um dia chegue ao governo, à esfera nacional, entendeu? Chegue lá no Planalto para dominar, aí sim, aí nós vamos estatizar tudo o que for necessário. Então o senhor defende a estatização de alguns setores que dependem hoje do Estado, inclusive a manutenção da CAGEPA como órgão público, isso está bem em discussão nessa eleição. Eu queria partir para um outro ponto. Segurança pública, por exemplo, é responsabilidade do governo do Estado, do governador. O senhor defende, o seu partido pelo menos defende o armamento da população. E isso, por coincidência também, é uma prática, uma defesa do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas vocês estão em outro campo. O que é que diferencia o PCO do presidente da República nessa questão da segurança? Olha, o armamento da população é o seguinte: caso o PCO chegue um dia no Congresso Nacional, ao domínio do poder nacional, né? No Palácio do Planalto, vamos dizer assim. A nossa política diferencia dele do seguinte, porque caso o partido chegue um dia ao domínio do país, né, a administração do país, vai armar a população mais pobre, que são vítimas, né, da elite poderosa, né, que arma, que termina controlando tudo. Por exemplo, os índios, né? Inclusive tem uma aldeia no Mato Grosso que os índios estão sendo atacados pelo agronegócio. Eles não têm... vai a Polícia Federal, a Polícia Militar, grupos armados de fazendeiros, e são pessoas simples, né? O governo pretende armar para que eles se defendam, caso um dia o PCO chegue ao Palácio do Planalto, né? Ao mesmo tempo que vocês defendem o armamento da população, vocês defendem a eleição do ex-presidente Lula, que é justamente contra essas flexibilizações que foram realizadas no atual governo do presidente Jair Bolsonaro.
Não há uma certa divergência da linha de pensamento de vocês com essa defesa da eleição de Lula aqui no Brasil? Veja bem, a nossa defesa da candidatura do ex-presidente Lula é porque ele tem uma identidade com a classe operária. Ele vem dos movimentos sindicais, né, do partido de esquerda. Nosso partido ajudou a fundar o PT. E ele tem essa identidade com a classe trabalhadora. É isso porque nós defendemos. Porque ele seria mais sensível na nossa luta, nas nossas reivindicações. Agora, nós entendemos que ele tem que fazer acordo com as elites para governar, né? E isso ele está fazendo, né? Nessa parte aí nós entendemos que o presidente terá muitas dificuldades para governar e por isso que ele tem que fazer esses acordos aí com a burguesia, que nós chamamos, né? Nós não vamos defender a política, né, que a burguesia defende juntamente com ele. Nós vamos lutar e a gente entende que com ele, por ele ter vindo do nosso movimento, do nosso meio social, é mais fácil conversar com ele, né, e ele ser mais sensível a nossas causas. O senhor acha que o ex-presidente Lula se corrompeu, de certa forma, na questão ideológica, ao vir da classe operária, como o senhor citou, e a fazer acordo com a elite, como o senhor se referiu? Não. É o sistema do país, né? Ele precisa governar. O PT, ele mudou muito, né, de um tempo, desde o tempo em que ele foi criado, vamos dizer assim. Aí, essa classe operária que nós somos, como o PCO, perdeu muito espaço dentro do PT, né? Porque veio, vamos te dizer, veio médicos, veio advogados, veio um pouco... E também porque a elite é um pouco esperta também nessa parte aí, né? O PT tem essa identidade com a classe operária, esses partidos de centro e de direita, eles têm essa dificuldade de penetrar no meio da classe operária e alguns setores da elite entrou no PT exatamente, se camuflou, vamos dizer assim, para agariar os votos dessa classe aí. E essa classe trabalhadora perdeu espaço nesse meio aí. Vamos colocar aqui o que defende o projeto do PCO ao governo do Estado nos principais campos, né? Educação, por exemplo. Eu li que vocês defendem estatizar escolas privadas aqui na Paraíba. Como é que funcionaria isso? Não. Um governador ele não tem poder de estatizar. Entendeu? Esse caso, como eu já te falei, o PCO chega ao controle um dia da nação, né? Da administração da nação. O governo do Estado, caso o PCO chegue ao governo do Estado, ele tem que construir escolas. Agora, eu vou te falar uma coisa. A gente não temos um projeto assim feito dentro de gabinetes, entendeste? Sim. Entre quatro paredes, que a gente chama, com políticos, deputados, que do lado de lá estão aquele deputado querendo ser o pai da criança e do outro lado o cara da empreiteira. Não, nós não temos esse... Nós queremos conversar com as pessoas, entendeu? Saber quais as necessidades das pessoas na sua comunidade e dali a gente chegar a um consenso, né? E é escola, então vamos construir escola, porque a gente não quer gastar dinheiro à toa, como foi esse shopping aqui que tem próximo da cidade do Cajá, né? Ali não se ouviu a população, construíram um shopping, está lá abandonado, dinheiro público que foi para o esgoto. Assim acontece, tem muitas escolas também fechadas, né? E gasto com dinheiro público, porque não se ouviu as pessoas, né? Quais as necessidades das pessoas ali? Se necessitava construir aquela escola ali, ou se tinha um jeito mais fácil de tirar as pessoas dali e levar para outra escola mais próxima. A gente tem que cuidar bem do dinheiro público, né? Vou falar de saúde, o senhor é um homem simples, certamente utiliza do Sistema Único de Saúde. Eu queria saber o que mudar na saúde para fazer com que ela funcione mais, porque a população está sempre se queixando muito do serviço de saúde do Estado, das prefeituras. Olha, como eu já te falei, o nosso governo é ouvir a população. Aí nós temos que chegar junto da população que necessita da saúde, né? Que procura. É posto de saúde, é hospitais, são laboratórios, entendeu? Para dali a gente chegar a um consenso, como eu já te falei, e resolver o problema das pessoas. Nós queremos investir muito em saúde, né? Nós temos problema com pessoas que
tem doenças graves, né, que não tem tempo de esperar por um exame médico, né? Nós queremos agilizar dentro do governo que essas pessoas que têm problema como câncer, que não podem estar esperando numa fila do SUS, que o governo faça algo para acelerar os exames dessas pessoas e encaminhá-las o mais rápido possível ao tratamento. Também medicamentos, eu escuto muito nas rádios, né? Medicamentos que o governo distribui para as pessoas, né? Que pessoas que não têm condições de comprar, falta muito esses medicamentos aí. A gente tem que ouvir quais as pessoas que necessitam desses medicamentos, quais a urgência, como agilizar rápido para que o governo chegue mais rápido com o atendimento dessas pessoas. O senhor citou aí construir escolas, de colocar recurso público na saúde. Agora, o recurso para isso. A gente tem uma carga tributária muito alta em todo o Brasil. Houve algumas alterações, como, por exemplo, o ICMS dos combustíveis. A partir do ano que vem, inclusive, a perspectiva de arrecadação do Estado de recolher esses impostos é menor. A partir disso, eu queria saber de onde é que um possível governo do PCO atrairia todos esses recursos para oferecer tudo de forma pública e com qualidade. Olha, nós entendemos que os impostos, quem é rico tem que pagar mais impostos. Quem é rico tem que pagar mais impostos, né? É uma maneira, imaginamos assim, tem uma represa lá grande, né? E tem uma população passando sede e a gente precisa fazer todo aquele sistema de encanação de água para que a água chegue até essa população. Assim são os impostos, né? Tem alguém com muito dinheiro em banco, em alguma coisa assim, guardado, e a gente precisa que esse dinheiro chegue às camadas que mais necessita, né? Para investir na saúde. Então, entendemos que não é tão... o imposto ainda é pouco para quem é rico, precisa pagar mais imposto. E o recurso tem que vir exatamente dos impostos, né? Para investir em investimentos através de bancos, principalmente os bancos estatais. A classe trabalhadora está sofrendo muito, houve essa pandemia que resultou na diminuição de pessoas empregadas formalmente. Como um governo pode incentivar, numa possível gestão sua, a geração de empregos? Olha, primeiramente nós temos que preparar os trabalhadores, né? Nós precisamos treinar, né? Nós temos que criar escolas técnicas, né? Treinar a população de 40 anos, né? Tanto os homens como as mulheres têm muita dificuldade de chegar também no mercado de trabalho. Nós vamos cuidar dessa parte, dessas pessoas aí. A grande necessidade do mercado que a gente entende é falta de treinamentos, né? As pessoas precisam de uma profissão. Nós temos que profissionalizar essas pessoas, né? Para gerar mais emprego também, nós temos que investir, também o governo teria que criar, vamos dizer, um banco popular na Paraíba, né? Para financiar pessoas que quem quer abrir um pequeno comércio, vamos te dizer, um cara quer comprar um carro de hambúrguer, né, para vender hambúrguer, a gente quer comprar uma motosserra, uma máquina daquelas roçadeiras, né, ele não tem condição. Se o governo conseguir chegar a essas pessoas aí, nós vamos conseguir gerar uma grande parte de emprego, colocar bastante pessoas no trabalho. A gente tem pouco mais de um minuto, vou deixar esse tempo para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer essa casa, né, a você, os telespectadores, por abrir esse espaço para o Partido da Causa Operária. Eu quero convidar os telespectadores para que votem no Lula e que votem também no PCO 29. A gente tem que entender que não só existe uma maneira de se fazer política como estão fazendo políticas, as pessoas estão acostumadas a ver os políticos a fazerem política, né? Em cima do sofrimento e da miséria das pessoas. Existe uma maneira de fazer política em que possamos chegar junto da pessoa e favorecer a elas sem levar elas para a miséria como estão levando, né? Pelo contrário, tirando elas da miséria e levando elas para uma vida com dignidade. O PCO tem essa capacidade porque conhece o sofrimento das pessoas e nós vem do meio das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Rede Tambaú de Comunicação, aliás, agradece a sua participação aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo. E aí, Flávio, a gente volta amanhã, dando sequência com o candidato do PSTU, Antônio Nascimento.
Obrigado, Daniel. Mais uma entrevista. Que bom a gente poder ouvir os candidatos, saber quais são as ideias. Josival, você está aqui junto com a gente, continua aqui com a gente. Me fala, o que você achou? Mais uma entrevista, mais uma oportunidade para mais um candidato e também para o nosso telespectador, não é? Eu acho que é interessante a gente destacar isso, que a TV Tambaú deu a oportunidade àqueles que, pela legislação brasileira, não têm tempo na televisão. Pela legislação brasileira só tem tempo de propaganda na televisão aqueles candidatos que são de partidos que têm representação no Congresso Nacional. Quem não tem representação no Congresso, quem não tem deputado federal eleito, termina estando fora. Mas são candidatos. E a TV Tambaú, então, acaba oferecendo a eles essa oportunidade. Daí, uma característica que ninguém pode retirar é efetivamente, muito provavelmente não, eu posso até comparar com um candidato do PSTU. O candidato do PCO é efetivamente o candidato mais trabalhador, mais operário, mais humilde dessas eleições. Ninguém pode tirar isso, tá? É a característica, é o que ele é. Ele diz, inclusive, durante a entrevista, que a gente precisa destacar, que ele não tem tempo de fazer campanha, não tem dinheiro, o partido não tem dinheiro e ele não tem tempo, porque continua trabalhando no dia a dia para poder fazer a feira. Então, uma característica que se pode destacar nesse candidato. E quais são as ideias do partido que a gente pode acabar aqui destacando, né, nessa entrevista que ele acabou apresentando? E aquilo, o partido confirmou a história do armamento da população, que é a população mais humilde, armada para se defender contra os ricos, contra a elite, contra a invasão de terra, contra o agronegócio, e reforçou uma posição que eu até nem tinha falado antes, mas é a de que a estatização de empresa, todas as estatizações, e termina que ele terminou derivando, não é uma prática muito do PCO, mas falando, por exemplo, da necessidade agora, urgente, do atendimento à saúde, da assistência à saúde às pessoas. É isso, a candidatura do PCO é uma candidatura para divulgar ideias, E é isso que Trajano está fazendo aqui, veio fazer aqui na TV Tambaú. Maravilha, Josival, você volta amanhã, né? Amanhã tem mais uma entrevista. 2 candidatos aqui para a gente falar ainda aqui. Maravilha, é uma honra tê-lo aqui junto com a gente. Vamos para o rápido intervalo, a gente já volta com você.